Graça e paz, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com você, guarde o seu coração e guarde o seu entendimento, o seu racional, para que você possa viver a perfeita, agradável vontade de Deus. Hoje, todos nós sabemos que é o aniversário da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há 161 anos, Ashburn Green Simon, missionário dos Estados Unidos, aportava-se no Rio de Janeiro, e é uma data super significativa. Logicamente que esse ano perdeu um pouco da sua beleza por causa dessa pandemia medonha que nós estamos vivendo. Mas eu quero ler com os irmãos o texto de Atos 2, que é um dos textos que eu mais gosto sobre a igreja. Os textos eclesiológicos é um dos que eu mais amo. Como viviam os convertidos, de Atos 2, 42 a 47. E diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, como eu disse, Atos 2, 42 a 47, que é um dos textos mais eclesiológicos da Bíblia, que é um modelo de uma igreja que nasceu a partir da ascensão de Jesus Cristo, no primeiro século. Uma igreja que inicialmente foi modelo, mas que depois começou a olhar para o próprio umbigo, deixou de lado a missão, a proclamação da palavra, e por isso foi uma igreja que depois precisou ser ajudada, e depois não ouvimos mais no Novo Testamento a sua menção. As menções de outras igrejas, a gente vai ver onde Paulo passou, Antioquia da Psídia e toda a Ásia onde Paulo passou. Mas o que eu quero trazer nessa noite, quando nós comemoramos 161 anos de Igreja Presbiteriana no Brasil, eu queria mostrar que existem algumas marcas de uma igreja, conforme diz o lema, o slogan da Igreja Presbiteriana, que é uma igreja reformada, sempre se reformando. Logicamente que reformada por aquilo que nós cremos do ponto de vista da nossa doutrina, do ponto de vista do nosso sistema de governo, como presbiteriano que somos. Mas é importante que a gente quando nós lemos, diz que na doutrina dos apóstolos eles estavam firmados. É interessante que as marcas de uma igreja reformada, que sempre se reforma, parte do pressuposto de marcas que são verdadeiros marcos. Desculpe o trocadilho, mas são marcas dessa igreja do primeiro século que viraram marcos para a igreja hoje. E que a nossa igreja presbiteriana tenha isso em mente sempre. Então, queria dizer que era uma igreja que era comprometida com a verdade. E nós hoje, mais de 2000 anos depois, também temos que ser uma igreja comprometida com a verdade. Versículo 42 diz isso: a igreja de Jerusalém nasceu sobre a égide das Escrituras. A doutrina dos apóstolos representa aqui a ortodoxia que deve nortear o conteúdo da nossa fé. A igreja não pode estar à mercê de doutrinas de homens, dessas novas teologias que aí estão, mas deve estar fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. A igreja não pode andar às escuras. Ela sabe com segurança para onde ela vai. Ela anda na luz da verdade. Então, em primeiro lugar, uma igreja comprometida com a verdade. Em segundo lugar, é uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. Nós sabemos que conviver
é uma arte, não é fácil, né? Muitos dizem que se você quer uma igreja perfeita, é só você morrer que você vai para o céu e lá você vai ter uma igreja perfeita. Aqui na terra nós nunca teremos, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Então, se você deseja uma igreja perfeita, é só morrer que você está tranquilo. Mas o mais importante é que nessa igreja lá do primeiro século havia essa profunda união entre os irmãos. No versículo 41, na parte A, ele fala que uma igreja jamais poderia atrair pessoas se não houver comunhão entre os seus membros. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. O amor é poderosa ferramenta evangelística. Os crentes estavam juntos, eles partilhavam a vida e os bens de uma maneira comum. Eles cuidavam uns dos outros. A igreja era um lugar de aceitação e cura, era uma comunidade terapêutica. Além disso, a igreja era também comprometida com a oração. Uma igreja que sabia da importância da oração. Sabia que a oração é o princípio de tudo. Sabia que sem oração não há comunhão, não há crescimento, não há ajuntamento de pessoas, não há cura, não há libertação, não há bênção, não há renovação. Por isso, meus irmãos, aqui na nossa igreja nós valorizamos isso, a comunhão, e estamos sentindo tanto esse período de mais de 4 meses de distanciamento social, de isolamento social, porque nós sempre gostamos dessa igreja, que é uma igreja acolhedora, amiga acolhedora e missionária. Nós gostamos dessa união entre os irmãos, mas sem oração nós não vamos ter nem essa comunhão entre os irmãos. Oração é a base de tudo, e na nossa igreja nós valorizamos a oração. Temos orado pelas famílias da igreja, pelos nossos filhos, pela liderança, pelas programações, pelos nossos visitantes, pelo nosso país. Nesse momento tão difícil, oramos uns pelos outros, por proteção, para que Deus nos livre desse mal que aí está. Enfim, entendemos que a oração é a base de tudo. Convidamos você a participar desse mover de Deus que começa pela oração. Quarto lugar, era uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Versículo 47 é interessante, que ele aponta a igreja de Jerusalém, dizendo que era uma igreja que desfrutava de boa reputação na cidade, entre os crentes, porque eles davam bom testemunho. O testemunho era irrepreensível. Eles tinham uma referência para os não crentes. Eles eram uma referência. Quando as pessoas chegavam na igreja, elas eram acolhidas com alegria profunda simpatia. A igreja precisa ser uma comunidade de amor, de perdão, de restauração. A igreja de Deus não nos isola das pessoas, mas nos torna pessoas mais acolhedoras e simpáticas. Em quinto lugar, era uma igreja que transbordava de alegria e felicidade, versículos 46 e 47. A igreja celebrava as coisas comuns da vida, como as refeições diárias, com grande alegria, né? O texto nos fala isso. Os crentes traziam nos lábios sorriso em vez de murmuração. Eles enfrentavam as dificuldades não com queixumes, murmuração, mas com confiança em Deus, em solidariedade fraternal, versículo 45. O culto da igreja era uma festa, porque a vida dos irmãos era um verdadeiro culto. Eles louvavam a Deus no templo diariamente. Às vezes a gente reclama de 1 ou 2 vezes, 3 vezes no máximo na igreja. Infelizmente a gente reclama. A vida de Deus transbordava na vida da igreja. Então era uma igreja que transbordava de alegria e de felicidade. Era uma igreja também que tinha fome de Deus. Versículo 42 diz que a igreja de Jerusalém não apenas acreditava na oração, ela orava. Ela não apenas tinha uma correta teologia acerca da oração, ela orava. Ela não apenas entendia que a oração precisava ocupar primazia na agenda da igreja, ela praticava o que cria. A igreja, antes de falar poderosamente aos homens, precisa falar com Deus. Não podemos prevalecer com os homens antes de prevalecermos com Deus. E isso, meus irmãos, é fome de Deus, é desejo de Deus.
assim como a corça procura pelas águas límpidas, o ser humano, crente em Cristo Jesus, deve procurar por Jesus a água que sacia a nossa vida. Vivemos dias difíceis, meus irmãos, principalmente nesse quesito atualmente. Precisamos urgentemente de crentes que tenham fome de Deus, dependência, confiança em Deus, que queiram e desejam viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida séria, uma vida comprometida. E para isso é preciso orar, jejuar, ler, meditar a palavra e viver em comunhão uns com os outros. Vivermos uma igreja que tenha fome de Deus. Em sétimo lugar, era uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Olha só que interessante, meus irmãos. Uma igreja que era cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia a igreja. Todos aqueles que creem têm o Espírito Santo, mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. Todos os que creem são batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, mas nem todos estão revestidos com o poder do Espírito Santo para testemunhar. Não basta ser habilitado pelo Espírito, precisamos ser cheios, do Espírito Santo. Não basta ter o Espírito presente, precisamos ter o Espírito presidente das nossas vidas. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos encha de tal forma que nós estejamos cheios do seu poder e da sua graça. E, por fim, eu queria dizer que essa igreja era uma igreja que crescia naturalmente diariamente. Uma igreja que crescia em graça e piedade, que Deus a fazia crescer em número, qualidade e quantidade. Quando a igreja planta e rega, Deus dá o crescimento. Quando a igreja vive e prega e testemunha o poder do Espírito, Deus a faz crescer. Será que nós temos esse mesmo sentimento quando comemoramos 161 anos de existência? Queria que você respondesse essa pergunta. E pense bem, nós estamos comemorando 161 anos de existência do presbiterianismo. Esse ano nós vamos fazer 125 anos da nossa igreja. Então seria interessante você pensar nisso tudo, você raciocinar. O que deve ser uma igreja? Uma igreja que é uma igreja reformada que sempre está se reformando. Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso em nome de Jesus. Pai, nesse momento oramos pela nossa igreja, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e te pedimos graça, misericórdia, e que essas marcas e marcos sejam punjantes, sejam coisas que aconteçam no dia a dia da nossa igreja, no cotidiano da nossa igreja. Essa é a única oração que nós temos para hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.